Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, bom estar aqui com vocês essa noite falando do púlpito para a igreja. Após um período de férias durante o mês de agosto, nós vamos retomar hoje as exposições do livro de Efésios, agora entrando no capítulo 2. Para que você tenha um senso de continuidade, visto que nós ficamos um mês, na verdade mais de um mês até, sem considerarmos esta carta, eu quero dar para você aqui brevemente uma introdução, uma recordação de que no capítulo 1, dos versículos 3 ao 14, Paulo revelou o plano eterno misterioso de Deus ao escolher, dentre a humanidade caída, aqueles que predestinou para serem adotados como filhos na família divina, mediante a redenção em Cristo Jesus. E aos que ouvem e creem na palavra do Evangelho, Deus concedeu a certeza e o antegozo da herança celestial através do Espírito Santo, que nos foi dado como selo e penhor. Vimos isso no versículo 13 do capítulo 1. E isso nos assegura que, de fato, nós possuiremos uma herança reservada para nós nos céus com os santos. Na sequência, dos versículos 15 ao 23, o apóstolo ora para que os crentes conheçam a Deus de uma maneira real, pessoal, transformadora, por meio da iluminação do Espírito Santo, a fim de que eles vejam com clareza três coisas. A esperança para a qual eles foram chamados, o valor que eles têm como herança de Deus e especialmente a grandeza do poder divino que age nos crentes, grandeza do poder divino em Cristo Jesus que age, opera eficazmente nos crentes. Então Paulo, ele ilustra esse poder divino que age nos crentes ao falar da ressurreição e exaltação de Cristo. É a primeira ilustração que ele usa. O poder que opera nos crentes é o mesmo que liberou Cristo da sepultura depois de 3 dias morto e o exaltou à posição mais elevada do universo, à direita de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo quer que os crentes efésios realmente entendam o plano eterno de Deus e os recursos que provém da sua nova posição em Cristo Jesus, especialmente o poder divino, que é o que ele dá ênfase no final do capítulo 1. E Paulo escreve para que nós entendamos não apenas que nós temos a força, a energia, o poder de Deus, na medida em que nós olhamos para Cristo como se Cristo estivesse distante de nós, a uma distância cósmica de nós nas regiões celestiais. Mas ele escreve para que nós entendamos que nós temos esse poder na medida em que nós estamos em Cristo, incorporados em Cristo, habitando nele e ele em nós. Veja como isso faz toda a diferença. É Cristo em nós. Agora no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, Paulo apela à própria experiência dos crentes efésios, a própria experiência de salvação deles, como uma segunda ilustração do pensamento sobre a grandeza do poder de Deus que ele iniciou lá no versículo 19 do capítulo 1. Se no final do capítulo 1 o apóstolo havia apontado para o poder de Deus manifestado na ressurreição e exaltação de Cristo, aqui no capítulo 2 ele mostra que esse poder também foi eficaz na vida dos efésios, transformando-os da morte espiritual para a vida em Cristo. Em outras palavras, o que ele está dizendo aos crentes efésios e de toda parte, incluindo a nós, é o seguinte: se vocês quiserem entender o poder de Deus, olhem para o plano eterno de redenção em Cristo Jesus. Fixem seus olhos nisso. Mas não parem nesse ponto. Observem também para como Deus
executou esse plano em relação a nós. Olhem, portanto, para a ressurreição de Cristo, olhem, portanto, para a ressurreição de vocês. A ressurreição e exaltação de Cristo e a ressurreição e exaltação de vocês. Em uma palavra, a transição entre o capítulo 1 e o capítulo 2 é uma transição entre o passado e a eternidade. É uma passagem da eternidade para o presente. Do plano de Deus em Cristo para como esse plano é aplicado em nós. No capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, nós vamos ver de forma vívida aqui que Deus nos tirou da sepultura do pecado para nos assentar no trono da graça com Cristo Jesus. O esboço geral aqui dessa passagem, de Efésios 2, 1 a 10, apresenta 5 aspectos fundamentais da salvação, se você quiser tomar nota. O primeiro aspecto é a condição humana sem Cristo, dos versículos 1 ao 3. O segundo aspecto, a intervenção de Deus em amor, versículos 4 a 6. O terceiro aspecto, o propósito da salvação, versículo 7. O quarto aspecto, o modo da salvação, graça mediante a fé, versos 8 e 9. E o quinto aspecto, o fruto da salvação, boas obras, versículo 10. Nesse sermão, porém, nós vamos concentrar nossa atenção nos versículos de 1 a 7 de Efésios 2. A gente poderia passar aqui, tem sido meu hábito, examinar com mais detalhes, poderíamos passar mais de um mês examinando aqui essa passagem. Mas eu achei que ficaria muito fragmentado, nós perderíamos o desenvolvimento da passagem se eu não abordasse uma sessão maior aqui. Eu correria o risco de deixar a igreja afogada em pecado se eu não tratasse essa passagem aqui quase que completa. Então eu vou seguir de 1 a 7 e o nosso objetivo aqui é compreender com clareza 3 verdades fundamentais da salvação. A realidade da condição humana sem Cristo. Segundo, que a única causa da salvação é o amor de Deus. E terceiro, o propósito da salvação. Vamos ler, portanto, Efésios 2, 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor. Pai Santo, ó Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra. E nós estamos aqui porque reconhecemos a Tua autoridade sobre nós. Reconhecemos que de Ti fluem todas as bênçãos espirituais que nós necessitamos. E por isso nós pedimos, Senhor, abre os nossos olhos para que compreendamos a salvação que é apresentada aqui de uma maneira tão completa, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas do Evangelho, porque nós somos peregrinos aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Se em Efésios 1, meus irmãos, 1,19, o apóstolo afirmou que o incomparável poder de Deus age nos crentes, aqui em Efésios 2,1, ele declara que o poder vivificante... Só um minutinho, deixa eu colocar aqui esse microfone. Pronto. Então, se em Efésios 1,19, o apóstolo Paulo afirmou que o incomparável poder de Deus, ele age nos crentes, aqui em Efésios 2,1, ele declara que o poder vivificante de Deus opera naqueles que estavam mortos em delitos e pecados, totalmente indignos, merecendo apenas a ira divina. Era apenas isso que eles mereciam. A dedução óbvia, surpreendente e gloriosa é esta aqui. O grandioso poder divino começou a agir não somente quando os efésios se tornaram crentes. Pelo contrário, Deus vivificou poderosamente os efésios antes mesmo deles serem crentes, antes mesmo de eles colocarem a fé em Jesus Cristo. E isso realça ainda mais a incomparável grandeza
do poder divino, meus irmãos. Porque a condição dos efésios antes de Deus agir e de todo ser humano antes de Cristo é descrita por Paulo nos termos mais fortes e sombrios possíveis aqui. Mortos em delitos e pecados. E em meu juízo, essa aqui é a melhor descrição do pecado no Novo Testamento. É a mais completa em minha opinião. Você pode discordar, mas é o que eu acho. A morte a qual Paulo se refere, sem dúvida, não é física aqui, mas ela é espiritual. Os efésios, a propósito, eles estavam bem vivos fisicamente antes de Cristo, entregues à adoração da deusa Diana e em práticas de feitiçaria, como fica evidente em Atos 19, se você quiser dar uma lida lá e conferir depois. Ou se preferirem, eles estavam andando segundo o curso deste mundo, dominados pela vontade da carne e dos pensamentos, sujeitos à influência do diabo, conforme os versículos 2 e 3 deixam claro mais a seguir. Essa morte espiritual significa viver separado de Deus, insensível à sua vontade, incapaz de responder à sua graça. Essa morte espiritual não é mera fraqueza moral, meus irmãos, nem é uma condição que permita qualquer tipo de cooperação na salvação. Essa morte espiritual é um estado de completa incapacidade de se relacionar com Deus de qualquer maneira, assim como aqueles que estão mortos fisicamente não podem se relacionar com os vivos. E se você, embora a experiência mostre isso muito claramente, isso é evidente pelo senso comum, você pode ver Lucas 16, 26, na história do rico e do Lázaro, que os vivos não podem se relacionar com os mortos. Alguns aqui talvez lembrem do filme de humor ácido, humor pastelão, chamado Um Morto Muito Louco. Figurinha repetida na sessão da tarde, alguns de vocês aqui lembram. A história gira em torno ali de dois amigos que trabalham numa companhia de seguros e eles acabam descobrindo uma fraude milionária naquela empresa e eles então resolvem contar tudo ao seu chefe, um homem chamado Bernie Lomax. Eles não sabiam, porém, que Bernie também, o chefe deles, estava envolvido aqui nessa fraude. O chefe, então, planeja matá-los, sem que eles saibam. Mas antes ele acaba assassinado porque ele se envolveu com a mulher de um mafioso. Os dois amigos, então, passam o filme todo tentando esconder o fato que Bernie está morto, porque eles acreditam que, se o chefe deles estiver perto, eles não vão ser atacados pelo assassino. Eles não sabem do que está acontecendo. Eles acham que o assassino está eliminando todo mundo que sabe dessa fraude. Então eles colocam no chefe óculos escuros, mexem os braços, levam para festas, para eventos sociais, fazem de tudo para dar a impressão de que ele está vivo, participando normalmente das situações. Mas no fim das contas, meus irmãos, não importa o quanto eles tentem, Bernie está morto. Completamente morto, absolutamente morto. Ele não ouve, não fala, não responde, não sente, ele é incapaz de se relacionar com qualquer pessoa. A morte espiritual ela é exatamente assim. Quem está morto em seus delitos e pecados é como Bernie. Pode até se mover, viver socialmente, frequentar festas ou até templos religiosos, mas diante de Deus está morto. Incapaz de se relacionar, de reagir a qualquer estímulo espiritual, completamente inanimado para as coisas de Deus, impotente para cooperar com qualquer coisa relativa à salvação. E aqui você precisa fazer uma pausa para fazer um autoexame sério, importante. Você está espiritualmente vivo? Você parou para pensar alguma vez sobre isso? Quando foi que você refletiu sobre essa questão? Você está apenas se movendo religiosamente? Você é daqueles que acreditam que tem vitalidade espiritual só porque frequenta cultos, canta hinos, serve em programações na igreja e mantém uma vida social, uma vida eclesiástica? Tudo isso, querido, pode existir e ainda assim alguém está espiritualmente morto. Então a pergunta decisiva é esta: a vida de Cristo, ela está realmente em você? A palavra de Deus diz que nós devemos examinar a nossa vocação e eleição. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar para saber se nós estamos na fé. Agora, se Paulo tivesse dito simplesmente delitos e pecado, imediatamente alguns diriam aqui, bem, eu concordo que há alguns delitos em mim, há também algumas fraquezas, algumas falhas, alguns pecados, ninguém é perfeito. Mas isto não significa que eu estou separado de Deus. Eu acho que seria um rigor extremo afirmar isso.
É por isso, meus irmãos, que Paulo não diz meramente que antes de Cristo eles estavam em delitos e pecados, mas Paulo diz que eles estavam mortos em delitos e pecados. Só o incomparável poder de Deus pode nos trazer de volta à vida, pode nos trazer de volta da morte espiritual. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa essa expressão fúnebre aqui para calar a boca daqueles que imaginavam que a condição humana sem Cristo não seja tão grave assim a ponto de não possuir vida espiritual, incapaz de se relacionar afetuosamente com Deus, nem cooperar com a própria salvação. Sabemos pela experiência, meus irmãos, que nenhum homem em sã consciência pode reivindicar perfeição. Todos nós, todos, absolutamente todos, constrangidos pelo peso das evidências nas nossas próprias vidas, nós admitimos pecados, nós reconhecemos fraquezas, debilidades, falhas. Contudo, o que quase ninguém está disposto a admitir é que sem Cristo está absolutamente morto espiritualmente, sem nenhuma vida espiritual, sepultado em sua própria corrupção, como carniça podre, humilhado num processo de decomposição espiritual, alienado de Deus, separado da vida verdadeira e merecedor apenas da ira de Deus. Ninguém pode admitir isso, senão pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16:8. Se você tem incapacidade de reconhecer o próprio pecado, e que o que você merecer era unicamente a condenação do inferno, assim como eu, se você pensa que o inferno é um lugar apenas para ladrões, assassinos e estupradores, mas não para você, então isso é uma forte evidência, eu digo isso com amor, de que você está espiritualmente morto, se esse é o seu caso. A palavra de Deus é clara. Em 1 João, capítulo 1, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Jesus não está em nós. O Espírito da verdade não está em nós. Já houve um momento na sua vida em que você se reconheceu com sinceridade, como realmente morto diante de Deus, carente da graça? Você já foi a Cristo com essa necessidade, porque você se reconheceu morto? Agora, por que estávamos mortos? Qual a razão? Veja, não é porque à medida em que nós crescemos e nos tornamos adultos, nós passamos a cometer pecados conscientes e deliberados. Não é essa a razão aqui. A raiz é muito mais profunda. A razão é a que os teólogos chamam de pecado original. A trágica realidade de que todos os seres humanos, sem exceção, já nascem mortos em delitos e pecados, antes mesmo de cometer qualquer ato pecaminoso, seja consciente ou inconsciente, já estão mortos em delitos e pecados. E essa condição de morte espiritual não depende do exercício da vontade, mas é consequência direta da queda de Adão. Essa verdade é atestada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, irmãos. Em Gênesis 8:21, eu vou passar rapidamente por isso daqui, para a gente ganhar tempo. Ouça, Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar por causa do homem, a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. O rei Davi, após colapso moral de adulterar e matar, perplexo com a própria condição do seu coração, ele confessa no Salmo 51, ouça, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. No Novo Testamento, Romanos 5,12 é o texto clássico. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte aqui que Paulo fala é abrangente, é física, espiritual e eterna. Mas o ponto central de Paulo aqui é a morte espiritual. E ele reforça isso em Efésios 2:1, nosso texto, ao afirmar que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E não por causa de delitos e pecados, mas em delitos e pecados. Além disso, ele declara logo a seguir, em Efésios 2:3, que éramos por natureza filhos da ira. Essa expressão aqui, que nós vamos olhar com mais detalhes depois, descreve uma condição natural, herdada de Adão, que pertence à essência do ser humano, é intrínseco ao ser humano, antes mesmo de qualquer escolha moral ou consciente. Ele está morto. A nossa vida se desenvolve no ambiente do pecado, meus irmãos, sob seu domínio, como indica a preposição em delitos e pecados. Isso daqui no grego é uma palavra que indica localização, é um locativo de esfera chamado assim. O pecado, então, é um ambiente concreto, a atmosfera em que nós respiramos e existimos
desde o nascimento, desde quando nós nascemos. Assim nós herdamos de Adão não apenas a propensão a pecar, não apenas a inclinação, mas a própria condição de morte espiritual e culpa diante de Deus. É isso que é nosso desde o nascimento. É isso que a Bíblia diz que é nosso em condição natural. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa é a única coisa que nós trazemos por direito de fábrica. Portanto, em resumo, somos pecadores não porque cometemos atos pecaminosos, mas porque nós pecamos porque nós já nascemos pecadores. Vou repetir isso daqui. Tá um jogo de palavras aqui. Nós somos pecadores não porque cometemos atos pecaminosos. Mas, em primeiro lugar e acima de tudo, nós pecamos porque nós já nascemos pecadores. Assim como a cobra pica, porque é da sua natureza picar, e não porque se tornou cobra depois de picar, também nós pecamos porque é da nossa natureza pecar. Agora, para compreender de modo mais profundo essa realidade, nós precisamos analisar como o apóstolo descreve aqui esse ambiente, usando duas palavras, delitos e pecados. A palavra grega aqui traduzida como delitos significa escorregar, deslizar, cair, resvalar, escapar. Já a outra palavra grega traduzida como pecados traz a ideia de errar o alvo. O significado, então, aqui de ambos os termos enriquece a nossa compreensão sobre o ambiente em que nós nos movemos e existimos fora de Cristo. No entanto, nós não devemos exagerar aqui na distinção entre eles, como alguns comentaristas bíblicos já fizeram. Paulo usa esses termos aqui, esses dois termos, ambos no plural, não para estabelecer categorias diferentes de pecado aqui, mas para transmitir a ideia de uma só realidade abrangente do pecado, que consome a vida inteira. A vida inteira do homem, em todos os aspectos, ela está marcada e dominada por uma pluralidade de pecados que resultam em morte espiritual. Mas a ideia básica dessa pecaminosidade total é um desvio e erro inconsciente e intencional. Essa é a ideia comum que esses dois termos têm aqui. Agora, a questão importante é, então, se esse é o significado dessas duas palavras, é desviar e errar o quê? No que nós erramos o alvo? Do que nós escapamos, nos desviamos? O pecado é um desvio do alvo que Deus estabeleceu. É uma falha em acertar o alvo de Deus. E qual é esse alvo? Ouça Romanos 3:23, que você deve saber de cor. Todos pecaram e estão separados do quê? Da glória de Deus. O alvo é a glória de Deus, é o próprio Deus. A essência do pecado é errar o alvo de glorificar a Deus. É uma falha em alcançar o padrão glorioso de Deus. Ninguém alcança, todos pecaram e carecem desse padrão glorioso. Em Romanos 1:12, quando Paulo, 1:18 melhor dizendo, quando Paulo descreve o problema da humanidade sob a ira de Deus, ele o faz exatamente em termos da glória de Deus. Ele escreve, é Romanos 1:21. Ele diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Segundo a Escritura, nós fomos criados para a glória de Deus e esse é o princípio orientador de toda a nossa existência. Isaías 46, versículo 7, quando Deus confronta Israel porque Israel não estava cumprindo a sua vocação, ele apresenta a razão mais fundamental para Israel se arrepender. E qual é? Aos que criei e formei para a minha glória. A todos que são chamados pelo meu nome e aos que criei para a minha glória e os formei e fiz. E em 1 Coríntios 10:31, Paulo declara que a glória de Deus é esse princípio que orienta a nossa jornada terrena, que vai orientar também a nossa jornada espiritual. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, em uma palavra, pecado é falha em acertar o alvo de perfeição absoluta que Jesus ordenou em Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ou nas palavras do apóstolo Pedro, o alvo é santidade absoluta. Ele escreve em 1 de Pedro 1:16, sede santos, porque eu sou santo. E você sabe como é a santidade de Deus? Isaías 6:3, triplamente santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o padrão para nós.
E é justamente por toda a humanidade ter falhado em atingir o alvo supremo da glória, da santidade, da perfeição, e em vez disso ter acertado o alvo dos delitos e pecados, que o apóstolo Paulo declara em Romanos 3, do verso 10 ao 12. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora, meu irmão, muita atenção aqui. É importante nós observarmos algumas coisas aqui. Quando o apóstolo diz aqui que não há um justo nenhum sequer, ele não está dizendo que não existam pessoas corretas e de boa moral aos olhos dos homens. Quando ele declara que não há quem busque a Deus, não significa que não existam pessoas em busca de religião ou de alguma forma de espiritualidade. Da mesma forma, ao dizer que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, Paulo não está negando a existência de gestos de bondade civil ou de moralidade humana. Não é isso. A Escritura não nega que existam pessoas religiosas e que pratiquem o bem civil e moral. A Escritura não nega isso. Em Lucas 6,33, Jesus reconhece que até os pecadores podem fazer algo considerado bom e correto. Jesus disse: se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso, Jesus disse, reconhecendo a prática do bem de alguma maneira por eles. Jesus também afirma em Lucas 11,13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, e aí ele continua, reconhecendo também algum gesto de bondade civil e de moralidade humana. Em Atos 28:2, Lucas descreve como um ato de grande bondade a ajuda que ele, Paulo e outros receberam dos habitantes rudes da ilha de Malta após o naufrágio. Isso está lá em Atos 28. Diz assim Lucas: os bárbaros trataram-nos com grande bondade. Atos 28:2. Já em Atos 17:22, Paulo reconheceu que os atenienses eram profundamente religiosos e que eles demonstravam grande interesse por assuntos filosóficos, revelando dessa maneira, ainda que de uma forma distorcida, uma busca pela verdade, uma busca pela espiritualidade. Paulo disse, Atos 17:22, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E se você quer um exemplo maior do que isso, olhe para os fariseus, inegável a religiosidade deles. Agora é digno de nota que há diversos níveis de moralidade. Há indivíduos muito virtuosos e outros nem tanto assim como há cadáveres em estado mais ou menos avançado de decomposição. Mas o fato sombrio permanece aqui. Todos, sem exceção, todos estão espiritualmente mortos. A diferença aqui é de grau, mas não de essência. A essência da morte é a mesma. Todos carecem da vida de Deus, a ausência da vida de Deus. Mesmo aqueles que aparentam conduzir-se da maneira mais virtuosa, da maneira mais respeitosa e exemplar, no mais alto padrão de virtude e religiosidade, eles não o fazem com santidade para a glória de Deus, mas em delitos e pecados, movidos por paixões mais fúteis, buscando apenas os próprios prazeres. Eles são ladrões de glória, roubam a glória de Deus. O rei Joás é uma excelente ilustração disso que eu estou falando para você, de como alguém pode parecer moral, obediente e devoto, mas ainda assim essa pessoa está espiritualmente morta. No segundo relato de Crônicas 24:2, está escrito ali que Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Mas aí Joiada morreu, a espiritualidade dele dependia do sacerdote Joiada, e aí nós temos o fim trágico de Joás, lá no verso 20 e 22 do capítulo 24 de 2 Crônicas. Ele dá ordens para apedrejar Zacarias, filho do sacerdote Joiada. É assim que termina a vida dele. Por um lado, ninguém é tão mau quanto poderia ser, e por outro lado, nenhum de nós pratica o bem como deveria. Como afirmou um comentarista, muito sagaz aqui a afirmação dele. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, tem tanta incapacidade quanto eles de tocar nas estrelas da graça de Deus. E aqui está uma verdade desconfortável do Evangelho. Você pode ser trabalhador, você pode ser honesto, dedicado à família e até mesmo religioso, e ainda assim
errar o alvo de glorificar a Deus. O perigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não é apenas viver em depravação aberta, como a prostituta e o ladrão, mas viver movido por reconhecimento, segurança, prazer pessoal, buscando no fundo a própria glória, buscando glorificação pessoal, mesmo com a aparência de um sujeito respeitável. Então eu pergunto, eu deixo essa questão aqui para a sua reflexão, para o seu autoexame. O que move de fato as suas ações? O que te coloca em movimento? O que energiza aquilo que você faz? A condição espiritual dos Efésios antes de Cristo é descrita aqui de duas maneiras. Primeiro, seguindo o curso deste mundo. E segundo, em conformidade com o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em outras palavras, irmãos, a condição espiritual dos Efésios sem Cristo era caracterizada aqui, Paulo destaca apenas duas, o mundo e o diabo, é o que ele está dizendo aqui. A palavra mundo aqui não diz respeito ao mundo físico. Essa palavra aqui se refere à ordem humana caída, a um sistema maligno governado por valores espirituais, morais e culturais contrários a Deus. Valores que se opõem a tudo aquilo que é piedoso. É sob essa influência primária que os Efésios estavam. Ele também diz que eles estavam sob a influência do diabo. Quando eu estava na faculdade, meus irmãos, eu aprendi nas aulas de sociologia uma palavra alemã que descreve bem essa ideia. A Betina me ajuda se a pronúncia estiver errada aí. Zeitgeist. Essa palavra, mais ou menos, né? O espírito da época é o que significa. Assisti um documentário, fazia parte da grade, e eu aprendi essa palavra. Então é um espírito ou um princípio, esse padrão do mundo, que molda os pensamentos, o costume, os comportamentos de cada geração. E quem é que está por trás do mundo que se opõe a Deus? Desse zeitgeist, desse espírito da época. O apóstolo explica no fluxo do versículo 2. Olhe na sua Bíblia. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, meus irmãos, é quem está por trás de tudo isso, porque ele, Jesus mesmo afirmou, melhor dizendo, em João 12:31, ele é o príncipe deste mundo. E olha como o Senhor vai harmonizando o púlpito, porque o pastor Raque falou algo em torno disso aqui nessa manhã. A palavra príncipe aqui para os nossos ouvidos modernos evoca a ideia de nobreza romântica, de um príncipe encantado, como nos filmes da Disney, como num conto de fadas. Mas, meus irmãos, nada tem a ver com isso daqui. Essa palavra aqui, príncipe, era um príncipe militar. Tem o sentido de governante, de capitão, chefe, líder. Assim, Satanás é apresentado como governante, o capitão da potestade do ar. E o que significa exatamente essa potestade do ar? Você pergunta. A palavra grega aqui traduzida como potestade já foi vista em Efésios 1:21, como significando autoridade ou poder. Contudo, aqui nesse contexto tem o sentido de domínio, esfera ou reino. Logo, Satanás é governante da esfera do ar, do reino do ar. Mas então você pergunta, o que é esse ar aqui? Eu acredito que ar aqui é uma metáfora para a esfera espiritual, onde Satanás e os demônios habitam e operam. É diferente das regiões celestiais, que abrangem todo o mundo espiritual, inclusive a presença de Cristo glorificado assentado no trono. Então, ar aqui é algo mais restrito, é o âmbito específico de atuação dos demônios. Mas existe uma localização específica? Não. Essa metáfora aqui está destacando a universalidade e a sutileza da influência maligna, assim como o ar, que não tem localização definida e nós nem podemos vê-lo, mas apenas senti-lo. E qual é o resultado disso aqui, disso tudo? O final do versículo 2 responde, na continuidade, um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A palavra espírito aqui se refere a um princípio mau. Satanás, ele é o governante desse princípio mau que influencia as pessoas a viverem em rebelião ativa contra Deus. Portanto, antes de Cristo, os efésios estavam em desobediência contra Deus, meus irmãos, de acordo com o padrão ou com os valores da cultura vigente, que está sob o controle do governante maligno deste mundo, o diabo. Isso significa, meus irmãos, atenção aqui, que a morte espiritual, ela não é uma condição meramente interna, mas também visível. Ela se manifesta na forma como a pessoa vive. Sem Cristo,
ela molda a sua vida de acordo com os padrões da época, de acordo com o espírito da época. Ela pensa como o mundo pensa, ela age como o mundo age, ela deseja o que o mundo deseja, ela vive dominada, presa nesse ambiente, nessa esfera, nesse reino. Ela não consegue escapar, ela é cativa. Ela segue apenas o zeitgeist, o espírito da época. É como os atenienses descritos lá em Atos 17, 21. Ouça, Paulo disse sobre eles, Lucas, melhor dizendo, que escreveu Atos, que de outra coisa não cuidavam, se não dizer ou ouvir as últimas novidades. E o que caracteriza o espírito da época, o curso deste mundo? Meus irmãos, há padrões de beleza, marcados pela sensualidade, pela extravagância, por mulheres assumindo traços masculinos, se vestindo como skatistas, é a moda aqui. Fernando e eu viajamos aí, fomos para fora, ficamos espantados ao ver as mulheres que em nada se parecem mais com mulheres. Homens adotando aparência afeminada como manequins de moda feminina. É difícil até comprar roupa masculina hoje quando você vai numa loja. Há também padrões de sucesso, o empoderamento feminino, entendido como autonomia sem limites. O homem é visto como caçador em busca de conquistas, o macho alfa. E há também a busca por status social, estética, intelectualidade e riquezas materiais. Esse é o padrão de beleza que o mundo coloca diante de nós. Além disso, há os padrões de prazer, como o consumo de bebidas, drogas e sexo sem compromisso, as viagens incessantes, a valorização da conquista pessoal e a exaltação da independência absoluta. Mas há também o padrão das ideias, das ideologias, como o marxismo, o feminismo radical e tantas outras. E por fim, os padrões de consumo, desejos artificiais supérfluos, cuidadosamente criados, introjetados na nossa mente pela propaganda, pela publicidade, e alimentado por influências mundanos, que perpetuam no mundo um ciclo interminável de insatisfação e consumismo, sempre querendo mais, mais e mais. Se você acha que você está tão livre disso, eu lembro de um professor que dizia algumas coisas interessantes na época da faculdade, em matéria de publicidade e propaganda. Você já foi em shopping, você já viu que não tem janela? Você já percebeu isso? Para que você não perceba a passagem do tempo, para que a sua experiência de consumo seja eternizada, para que você fique preso lá, cativo, sem perceber o tempo que você passou ali. Tudo isso exerce, meus irmãos, de uma maneira menor ou maior, uma pressão invisível, como o ar que nós respiramos. Eu acredito que essa realidade pode ser muito bem resumida pelo título de um livro de John Piper: Sexo, Dinheiro e Poder. E se você preferir condensar em uma única palavra, nós poderíamos resumir assim: humanismo. É isso que marca o padrão da época em última análise. O padrão da época é 666, o número do homem, a marca da humanidade que rejeita a glória de Deus e entroniza o ego. O padrão da época que está preparando a chegada do anticristo e da apostasia da igreja. A igreja hoje que nós conhecemos como igreja evangélica brasileira. Esses tantos milhões de evangélicos. É a igreja apóstata que vai nos perseguir no futuro. É o padrão da morte, é o padrão do inferno, é o padrão do diabo. Satanás é quem é o grande influência deste mundo, meu irmão, minha irmã. Ele molda as ideias, espalha ideologias, alimenta a mídia, domina as redes sociais, direciona a política, contamina a educação, distorce conceitos como amor, justiça, família, casamento, vida e até mesmo está inspirando as leis. Ele é o maestro invisível de um sistema de valores que parece neutro, mas que em essência é maligna. Não se engane, a cultura não é neutra. A cultura está caída e ela tem um governante que é Satanás. O apóstolo João já nos advertiu: o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. E o apóstolo Paulo revelou em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora eu pergunto a você: você já parou para perceber como essas influências, invisíveis até, têm moldado a sua vida? Será que você não tem copiado os valores, as modas e os pensamentos predominantes desta geração, que são contrários a Deus? Saiba que o que você assiste, consome e admira está moldando o seu coração. Muitos de nós somos moldados, discipulados pelas redes sociais e nós nem percebemos.
Então a questão não é se eu estou sendo discipulado, é pelo que eu estou sendo discipulado. O que está moldando o meu coração? E a pergunta é, isso está moldando você mais para o mundo ou para Cristo? Hoje você se parece mais com uma influência digital mundano, um símbolo estético, o viajante do Instagram, o consumidor de luxo, uma figura de poder, um ícone do empreendedorismo, um bom vivan, um militante político ou com Jesus Cristo? Com quem nós parecemos? E eu me incluo nessa reflexão. Que padrões estão norteando a nossa vida? O que nós estamos buscando? Que identidade nós estamos querendo apresentar às pessoas? E para que ninguém pense que essa condição era exclusiva dos pagãos entregues à idolatria, como se possuíssem alguma dignidade superior em relação aos demais, Paulo, com grande habilidade aqui, como um mestre, ele acrescenta no versículo 3 que não foram apenas os efésios que andaram em delitos e pecados, mas também todos nós, verso 3, ele diz, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Para que a graça de Deus não fosse obscurecida, meus irmãos, Paulo habilmente amplia aqui o quadro no versículo 3, lembrando que não só os efésios, mas todos nós, incluindo a si mesmo e aos judeus, também somos filhos da ira, também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne e assim por diante. Assim fica claro que a morte espiritual, meu irmão, em delitos e pecados, não era uma característica apenas dos gentios efésios, mas de toda a humanidade. Judeus e gentios, como o mundo antigo era conhecido, era a única divisão que tinha. Quem não era judeu, era gentio e vice-versa. Então aqui Paulo acrescenta afirmações adicionais sobre a miséria espiritual dos irregenerados. É alguém que segue as inclinações da carne, faz a vontade da carne e dos pensamentos e por natureza é filho da ira. E a palavra grega aqui traduzida por carne pode se referir, em alguns casos nas escrituras, ao corpo físico, mas não é o caso aqui. Aqui se refere à natureza humana corrompida pelo pecado. É a existência de alguém separado de Deus. E o texto aponta que a amplitude da corrupção da natureza humana é abrangente e envolve as inclinações, vontade e pensamentos. Em outras palavras, o pecado, ele atinge o ser humano em sua totalidade. Desejo, vontade e intelecto, a pessoa toda. O pecado, ele domina o ser humano. Uma coisa interessante aqui no original grego, aqui, meus irmãos, enquanto eu estudava, percebi isso daqui, esses termos aqui aparecem no plural. E isso indica que não se trata de um ou outro desejo isolado aqui, que está sob o domínio do pecado ou de um pensamento impuro, mas que todos os tipos de desejos, vontades e pensamentos do homem são sempre e continuamente para o mal, como diz Gênesis 6,5. Assim, Paulo descreve uma escravidão completa, em que nenhuma dimensão do ser humano está livre da influência do pecado. Portanto, o homem, em seu estado de pecado, ele não possui liberdade para escolher entre o bem e o mal, o que nós costumamos chamar de livre-arbítrio. A liberdade do homem, ela é apenas para pecar. E liberdade consiste em fazer aquilo que se quer. E o que é que o homem espiritualmente morto quer? Qual é o ambiente que ele vive? Qual é a esfera que ele existe? Em delitos e pecados. E tudo que o homem espiritualmente morto quer, então, que ele deseja fazer, é pecar. Ele é livre para escolher o que quer, e o que ele quer é pecar. Ele tem liberdade dentro da esfera do domínio do pecado. Ele apenas escolhe entre diferentes formas de mal, ainda que algumas delas possam parecer boas, louváveis, virtuosas aos olhos dos homens. Em última análise, ele faz apenas aquilo que a sua carne maquina, planeja e anseia. Ele tem prazer no pecado, esse é o ponto aqui. Ele não apenas está sob a influência do mundo e do diabo, mas ele também tem prazer no pecado. E sabe qual é a relevância disso para nós? É que o maior problema da humanidade caída, meu irmão, não está apenas lá fora, no mundo, no diabo, na sociedade corrompida, como eu já antecipei, mas dentro do coração humano, onde habita o mal, onde habita o pecado. Sim, eu quero reconhecer, como eu já disse, que existem pressões externas do mundo e de legiões de demônios contra nós. O tempo todo há uma atividade espiritual acontecendo em torno de nós que nós nem percebemos, inclusive agora, nesse momento, para arrancar a palavra daqueles que a estão ouvindo aqui. No entanto, nós não podemos terceirizar a culpa. O maior problema do homem espiritualmente morto é este, como disse João. Os homens amaram mais as trevas
do que a luz. É uma questão de amor ao pecado, prazer ao pecado. Isso desarma, meus irmãos, o discurso do movimento de batalha espiritual do meio evangélico, pentecostal e neopentecostal. Eu adulterei porque eu fui influenciado por um espírito de prostituição. Ou eu não consigo abandonar o álcool e as drogas porque eu estou sendo oprimido por um espírito de vícios. E esse tipo de crença gera uma dependência de rituais de libertação, de desamarração, como se a solução fosse uma oração forte de repreensão de algum líder super espiritual. Mas isso é estranho às Escrituras, completamente estranho às Escrituras. A Bíblia ela aponta o caminho. Arrependimento, confissão, discipulado, mortificação. Esse é o caminho que a Escritura aponta. Não existe espírito de adultério nem espírito de prostituição. Em Gálatas, Paulo chama isso, em Gálatas 5, de obras da carne. Portanto, não é uma questão de possessão demoníaca, o problema último da humanidade, mas prazer no pecado, repito, de escolher fazer a vontade da carne. Só que o homem natural, em vez de admitir, pequei porque eu amo o pecado, o homem natural prefere dizer, como já disseram, que prefere espiritualizar, melhor dizendo, e demonizar o seu desvio de caráter e safadeza. Prefere transferir a sua culpa. Portanto, a ideia central da condição da humanidade caída é que tanto os gentios, marcados pela imoralidade e idolatria, quanto os judeus, confiantes que podiam se salvar pelas obras da lei, estão mortos espiritualmente em delitos e pecados, conformados ao padrão deste mundo, sob a influência de Satanás e tendo prazer em satisfazer os desejos da natureza pecaminosa. Para os gentios, as obras da carne, fazer a vontade da carne, significava imoralidade e idolatria. Para os judeus, querer se salvar pela lei. Tanto a religiosidade quanto a imoralidade são dignas da morte espiritual. É uma vida marcada por conformidade, então, com 3 padrões. Os 3 inimigos clássicos do crente, descritos também pelo apóstolo João: o mundo, a carne e o diabo. Agora, meu irmão, minha irmã, se o homem está nessa situação deplorável, não é de surpreender que o apóstolo Paulo diga aqui que nós éramos por natureza filhos da ira. E a expressão aqui por natureza significa fora da graça salvadora. Já a palavra filhos indica um relacionamento íntimo de dependência de uma criança em relação ao seu pai. Portanto, isso daqui significa que fora da graça regeneradora o homem está intimamente unido à ira de Deus apenas, mas não em comunhão com Deus. Tudo que ele recebe do céu é ira, como o apóstolo Paulo nos lembra lá em Romanos 1,18. Porquanto dos céus se revela a ira de Deus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E para que ninguém fique de fora da graça de Cristo, para que ninguém, na verdade, ache que fora da graça de Cristo pode escapar da justa ira divina, Paulo acrescenta: como também os demais, no final do versículo 3. Todo o restante da humanidade, fora da graça de Cristo, sem exceção, é escrava do pecado e alvo da ira de Deus. Esse é o quadro sombrio da humanidade caída, meus irmãos. Essa é a fotografia, uma fotografia macabra de mortos-vivos, de zumbis, como disse um comentarista escocês. É um caso de morte ambulante. Eles são literalmente zumbis espirituais. Como não sabem que estão mortos, ainda estão realizando alguns movimentos. Ao concluir o versículo 3, Paulo parece deixar a humanidade, meus irmãos, sem qualquer esperança. E isso nos conduz a uma certa tensão quando nós falamos da dura realidade do pecado. Essa é uma conclusão sombria, mas necessária, porque nós jamais poderemos compreender a mensagem cristã, as boas notícias do Evangelho, a menos que, em primeiro lugar e acima de tudo, nós tenhamos um claro entendimento das más notícias do pecado. A mentalidade do evangélico médio, porém, é que nós não devemos falar muito de pecado, porque o pecado ele é desagradável. Assim, muitos evangelistas, eles passam por cima do pecado, dão um salto direto para perguntar se as pessoas querem aceitar a Jesus, ainda que elas não tenham compreendido a necessidade real que elas têm dele. Mas esse evangelho parcial, meus irmãos, sem uma clara apresentação do pecado, é tão inútil quanto tentar convencer um morto a levantar-se por si mesmo da sepultura. O apóstolo Paulo age, portanto, como um verdadeiro médico da alma, que ele estabelece o diagnóstico correto, constatando a cessação total
das funções vitais aqui do paciente. Mas é justamente nesse ponto, quando toda a expectativa de salvação humana é humilhada e desvanece, que irrompe o segundo movimento dessa passagem, e nós vamos ser mais breves aqui. Mas Deus, verso 4 a 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui tem um contraste radical entre o versículo 1 e o versículo 4. O capítulo se abre, capítulo 1, segundo, melhor dizendo, no original grego, com duas palavras, e vós. E aqui, no versículo 4, também tem duas palavras que marcam uma virada dramática. Mas Deus. O foco aqui muda do homem em delitos e pecados, em decomposição no túmulo do pecado, para o Deus rico em misericórdia, transbordante em amor, que toma a iniciativa soberana em agir em favor daqueles que nada podem fazer por si mesmos. E é porque Deus age em favor dos pecadores que só merecem a ira divina, meus irmãos, que Paulo explica no versículo 4, que foi por causa do grande amor de Deus. É por isso que ele age, essa é a razão, porque ele faz isso em relação a nós. O amor, meus irmãos, é o atributo essencial de Deus. 1 João 4,8 declara muito explicitamente: Deus é amor, é a essência dele, é a natureza dele. E esse é um amor que é intenso e ativo, que transborda para fora do seu ser. Não é um amor romântico, não é um amor hollywoodiano, mas um amor que chega a outras pessoas. A maior demonstração do amor de Deus é a redenção dos pecadores, quando eles ainda eram justos objetos da ira divina, objetos da justa ira divina. E é por isso que Paulo fala em termos de grande amor aqui. Meus irmãos, qualquer tentativa humana de definir o amor vai ser fracassada. Porque qualquer definição, a medida do amor de Deus, a imensidão, ultrapassa toda a medida humana. É por isso que, de maneira semelhante, o apóstolo João, ele reconhecendo que a imensidão do amor de Deus desafia toda e qualquer definição, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a melhor maneira de definir o amor de Deus não é por meio de abstrações filosóficas ou de análises etimológicas. Não é essa a melhor maneira. Mas a melhor maneira é nós mesmos experimentarmos o seu amor, o seu poder vivificador, mediante o Evangelho de Cristo Jesus. E é na salvação realizada em Cristo que o grande amor dos Efésios, o grande amor de Efésios 2,4, melhor dizendo, e o tal maneira de João 3,16, encontram a sua plena explicação e demonstração. E quando esse amor é dirigido a pecadores necessitados de socorro, como nós, pecadores que estávamos mortos em delitos e pecados, ele é descrito em termos de misericórdia. E Deus é tão misericordioso, tão rico de misericórdia, quanto ele é grande em amor. E o que ele faz, movido por imenso amor e por misericórdia abundante, por rica misericórdia? Paulo explica na segunda parte do versículo 4 e prossegue no versículo 5. Ele diz: nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus derrama o seu amor e misericórdia e nos concede vida, é isso que Ele faz. Essa é a boa nova do Evangelho, essa é a boa notícia para quem reconheceu a sua condição de morte espiritual, para quem entendeu isso. O incomparável poder de Deus, meus irmãos, irrompe sobre cadáveres espirituais, ossos secos, carcaças em decomposição, trazendo-os de volta à vida, à existência. E é exatamente como naquela cena dramática de Ezequiel 37, um sopro irresistível do Espírito, regenerando ossos mortos e transformando carniça podre de pecados em pessoas vivas, cheias da vida, vida eterna de Deus. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos, que Paulo, é interessante notar a espiritualidade de Paulo, ele interrompe o fluxo do pensamento dele para enfatizar, quase como que uma exclamação: pela graça sois salvos. É uma afirmação espontânea aqui. É como se ele não conseguisse esperar até chegar no versículo 8, que é onde ele vai tratar desse tema com mais detalhes, para prevenir que nenhum mérito humano tente usurpar a glória de Deus. E essa é uma espécie de zelo pela glória de Deus, que não deseja perder nenhuma oportunidade de dizer que nós somos salvos porque Deus, por pura graça, interveio em Cristo Jesus.
Agora, observe que Paulo dá ênfase à expressão juntamente com Cristo. E ele repete aqui 2 vezes. Mas não apenas isso ele diz primeiro, vimos que fomos vivificados juntamente com Cristo. Mas ele também declara no versículo 6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso daqui revela, meus irmãos, que a salvação foi completa. Deus não apenas nos deu vida, mas ele também nos exaltou em Cristo Jesus. Porque se ele tivesse apenas nos vivificado, a salvação ela não estaria completa, assim como a obra de Deus em favor de Cristo não estaria completa se ele tivesse apenas ressuscitado, mas ele também exaltou. Mas o que exatamente significa estar sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus? Pastor Raik também falou um pouco disso nessa manhã, e é evidente que nós não estamos lá fisicamente, nós não estamos assentados fisicamente, mas isso não significa que nós não estaremos lá de nenhuma maneira. Nós já estamos, de alguma maneira, espiritualmente, mas ainda não plenamente fisicamente. Nós já fomos introduzidos, nós estamos nesse lugar celestial por conta da nossa íntima comunhão com Cristo. Ele é a nossa cabeça, nós somos o seu corpo, e onde a cabeça está, o corpo está. Não há como cabeça ficar separada do corpo. Se ele está exaltado, nós também estamos. A nossa vida está, como Paulo afirma em Colossenses 3,3, oculta com Cristo em Deus. E a verdade, meus irmãos, é que nós não somos desse mundo. João 17,6 diz isso. A nossa verdadeira cidadania é celestial. É de lá que procedem todas as nossas bênçãos. Nós estamos de uma maneira real e espiritual assentados com Cristo ali nesse lugar. E é de lá que o nosso bem-estar também é promovido. É lá que se encontra o que é mais precioso para nós. Tudo está lá. O Pai está lá, o Filho está lá, o Espírito está lá, os santos glorificados já estão lá, a nossa morada eterna, cujos aposentos Cristo preparou pela sua obra na cruz, está lá. E por isso também os nossos pensamentos devem estar lá, como Paulo exorta em Colossenses 3,2. Pensem nas coisas do alto, não as que são daqui da terra. Agora, para a gente concluir, pense comigo, quando alguém escolhe uma pessoa para casar, ela normalmente busca virtudes, beleza, qualidades que despertem admiração. Ninguém decide casar com alguém sem caráter. E certamente você vai concordar comigo que os presídios não são o primeiro lugar onde as pessoas procuram um cônjuge, não é mesmo? Em geral, ainda que de forma equivocada, muitos se casam apenas para se sentir completos e felizes, e não para fazer uma obra de misericórdia para reformar alguém. Quem arriscaria se envolver de uma maneira íntima com alguém sujo e sem caráter, depositando todas as suas esperanças numa transformação improvável? Quem em sã consciência faria isso? Cristo fez. Cristo foi diferente. Ele se uniu a pecadores como a sua noiva para viver em última comunhão com eles. Quem levaria para um lugar puro e santo pessoas que originalmente eram imundas, sem caráter? E isso não porque tivesse encontrado virtudes ou méritos, mas pelo propósito que Paulo revela no versículo 7, e nós encerramos aqui, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o propósito da nossa salvação. Exibir a graça de Deus manifestada em bondade, na sua bondade dirigida a nós por meio de Cristo. Em uma palavra, o supremo propósito da salvação, meus irmãos, é a glória de Deus, é a sua própria glória. Não significa que Deus é um Deus egoísta. Não significa que Deus é um Deus interessado em si mesmo, um Deus egocêntrico. Pelo contrário, o que o texto aqui está nos dizendo é que a glória de Deus é refletida justamente à medida em que em Cristo Ele derrama bondade sobre o seu povo. A igreja, ela é a eterna vitrine em que Deus expõe para o universo as joias preciosas da sua abundante graça. Como expressa tão bem aquele belíssimo cântico de louvor que nós cantamos nessa manhã. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, o grande amor do qual Paulo falou, eleva-me, amarra-me a ti. E Paulo indica o tempo que Deus vai começar a demonstrar essa bondade para conosco, nos séculos vindouros. E sabe quando isso começou? Começou com a vinda de Cristo e vai se estender por toda a eternidade. Isso significa que Deus já começou a demonstrar a sua bondade para com você, a derramar a sua bondade
em você, sobre você, se você está em Cristo Jesus. E Ele vai continuar a fazê-lo por todo sempre, porque isso está ligado à sua glória. Se você está em Cristo Jesus, você jamais vai deixar de ser alvo da bondade divina. Deus será tão bondoso com você, quanto Ele é zeloso por sua glória. Porque a sua glória é realçada exatamente na sua bondade em Cristo Jesus sobre nós. Nós somos monumentos eternos da sua graça. Deus nos chama da sepultura do pecado para nos assentarmos no trono da graça. Estávamos mortos em pecados, delitos, mas Deus, por causa do seu grande amor, nos deu vida com Cristo, com um propósito eterno. Exibir por toda a eternidade a glória da sua graça em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado por trazer luz quanto ao Evangelho para nós essa noite. O Senhor incumbiu a sua igreja de ser uma guardiã do Evangelho, a coluna e baluarte da verdade. E nós vamos ser cobrados por isso. E é também por causa do Evangelho que nós temos força, vida espiritual, não apenas na conversão, mas para nos mantermos nessa vida. E que o Senhor, por meio da clareza que traz a Tua palavra, fixe no coração do Teu povo o Evangelho, para que a partir daqui a Tua palavra continue avançando para levantar outros mortos espirituais em nome de Jesus. Amém.